E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric. Hoje é dia 18 de dezembro de 2023. Estamos nos aproximando aí do final deste ano de 2023 e do início do ano de 2024, né? E apresento a vocês hoje um tema muito legal, muito interessante, que é a função sintática dos pronomes, ou seja, os pronomes e sua função e papel no ambiente da sintaxe, ok? Bem, o que acontece, pessoal? O pronome relativo, o que, por exemplo, né? Onde, qual, eles têm uma relação com o termo que antecede esses pronomes relativos, né? E é a partir dessa relação que a gente vai conseguir identificar o papel deles, a função que eles desempenham na oração, ok? Bem, e aí o que acontece? Eles podem se relacionar com o sujeito, com o objeto direto, com o complemento nominal, com o predicativo do sujeito e assim por diante, tá? Então, uma das formas que a gente tem para descobrir essa função, e a gente vai fazer isso algumas vezes, é decompor o período composto em período simples, né? É você quebrar um período composto em 2 ou mais períodos simples, para que fique mais exposta essa função do pronome relativo ou dos pronomes relativos. Tá bom? Vamos começar aqui com a função sintática do sujeito, né? Função sintática de sujeito. Os alunos que estudaram bastante foram aprovados, né? De cara aqui, pessoal, está bem claro que esse que ele está com certeza relacionado ao alunos, né? Mas você pode quebrar essa oração em duas, uma principal e uma subordinada. Olha só, os alunos foram aprovados, né? E a segunda, que estudaram bastante, né? Dessa maneira, você consegue claramente aqui perceber que o que tem relação com alunos, né? Então, consequentemente, e aí você pode decompor também dessa forma, os alunos estudaram bastante, os alunos foram aprovados. Percebe? Os alunos estudaram bastante, os alunos foram aprovados. Então, como você consegue decompor aqui no segundo caso, em os alunos foram aprovados, você percebe claramente que se foram aprovados, né, que está vinculado aqui ao que, né, que estudaram bastante, que foram aprovados, ele se remete ao alunos, né? De forma que nós temos aqui a função de sujeito, nesse caso, ok? Nessa oração subordinada. Não se preocupe que mais para frente vamos falar de orações subordinadas, coordenadas e assim por diante, tá? Olha só no caso da função sintática de objeto indireto. Aqueles são os livros de que você precisa. De cara, pessoal, temos aqui a preposição. Então, isso já é indicativo de que estamos falando de um objeto indireto. Mas para você saber que é objeto indireto, você precisa saber vincular esse que, esse pronome relativo, com o termo ao qual ele está se referindo, né? Então, vamos decompor. Aqueles são os livros. Novamente vou ler. Aqueles são os livros. Você precisa dos livros. Olha, aqueles são os livros de que você precisa, né? Decompondo, é a mesma coisa que dizer aqueles são os livros, você precisa dos livros, né? Então, pessoal, está bem nítido aqui que o que, no caso, ele está, na verdade, substituindo a repetição da palavra livros, né? De modo que os livros, no caso, eles são o objeto do verbo precisar, né? Sendo que o verbo precisar, por sua vez, é um verbo transitivo, né? É um verbo transitivo e indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa,
Não precisa alguma coisa, certo? Eu preciso de você, eu preciso de um carro, eu preciso de um trabalho e assim por diante. Portanto, o livros está vinculado aqui, no caso, ao precisa, né? E o que se refere ao livros, né? Então, como o que se refere ao livros, e o livros tem essa relação com o verbo transitivo indireto precisar, então temos aqui uma função sintática de objeto indireto. Pessoal, não precisa se preocupar em ficar decorando tanto função sintática de objeto indireto. É importante você saber a ideia aqui, né? No caso anterior do sujeito, né? O que ali vinculado ao sujeito, aqui vinculado ao quê? Ao objeto, né, indireto. Isso é que é mais importante. Olha, no caso, o objeto direto é a mesma coisa, só que o verbo, aqui no caso, olha, chegaram as pessoas que convidei. Quem convida, convida alguém. Né? Ou alguma coisa, dependendo do contexto da frase. Né? Então, você decompondo aqui, olha, chegaram as pessoas, convidei as pessoas para a festa. Né? Então, novamente, você tem aqui claro que o que está vinculado, né, a pessoas, está fazendo com que você não repita novamente a palavra pessoas, que, por sua vez, tem relação direta com o verbo convidar, que é transitivo direto. Portanto, temos aqui uma função sintática, portanto, temos uma função sintática de objeto direto. Ok? Função sintática de complemento nominal. Lembra o que era o complemento nominal? Como o próprio nome diz, é um acessório, digamos assim, ao nome. Olha a frase: são várias as peraltices de que as crianças são capazes. Nós só conseguimos aqui decompor em apenas um período simples. E já vai dar tranquilo para você perceber. Olha só, as crianças são capazes de várias peraltices, não é? É como se eu estivesse, digamos assim, desatando, né, o nó da frase, né, porque ela está meio invertida, não está na sequência que normalmente a gente utiliza para falar. Né? Então, as crianças são capazes de várias peraltices. Né? Então, capazes, pessoal, você percebe que é um... Ou seja, o que é o capazes? É um adjetivo. Ele está caracterizando alguém, no caso aí crianças. Né? Então, o pronome que, né, ele está relacionado aí às peraltices. Né? Pois as crianças são capazes de várias peraltices. Né? Então, ele está complementando capazes. São várias as peraltices de que as crianças são capazes. Né? Ele está complementando, ele está... o quê? Digamos assim, munindo de mais sentido o adjetivo capazes. Ok? Olha aqui, função sintática de predicativo do sujeito, que é a mesma coisa que adjetivo, mas é como se fala aqui no ambiente, na esfera da sintaxe. Admiro a grande pessoa que você é. Esse aqui dá para decompor em mais de um período. Ó. Admiro você. Você é uma grande pessoa. Né? Então, por isso aqui, a gente já consegue perceber que o pronome relativo aqui ele faz uma ligação entre o sujeito e uma característica desse sujeito. Né? Sim, está relacionado ao sujeito? Sim, mas principalmente está relacionado à qualidade que é dada a esse sujeito, que é, aqui no âmbito da sintaxe, como eu já falei, predicativo do sujeito. Função sintática de agente da passiva. Aquela é a revista pela qual foi homenageada. Percebe aqui como não está na voz ativa, está na passiva. Ó. Como que você deixaria isto na voz ativa? Né? Você poderia colocar assim, a revista tal, se tiver um nome, me homenageou. Ou, aquela revista me homenageou. Né? Agora aqui, aquela é a revista pela qual fui homenageada. Você tem a voz passiva. Se você decompor aqui, você vai ter
Aquela é a revista. Fui homenageada pela revista. Então, o qual ele está facilitando a tua vida no sentido de você não repetir o termo revista, né? Então, como você está numa estrutura de voz passiva, aqui o revista, ele é o agente da passiva. Ele é o seu sujeito na voz passiva, né? E como você tem aí essa revista sendo o executor de uma ação na voz passiva, o qual aqui ocupa o lugar da revista e, portanto, vai ter essa classificação agente da passiva. Espero que tenha ficado claro, né? Quando você tem uma voz passiva aqui, você vai procurar o agente da passiva e certamente o seu pronome relativo vai trabalhar atrelado a esse sujeito, né? A esse agente da passiva, caracterizando uma função sintática de agente da passiva. Temos a função sintática de adjunto adverbial. Adjunto, ou seja, é algo que vai apoiar o quê? O verbo. Conheci a cidade onde meus pais nasceram. Um advérbio também, tá? Um adjunto adverbial pode apoiar um advérbio também. Então, se eu decompor, eu vou ter conheci a cidade. Meus pais nasceram na cidade. Esse pronome onde, ele tem relação com a cidade, né? Ele indica o lugar onde os pais nasceram, né? E ele atribui uma característica ao verbo nascer. De maneira que, como está aí trabalhando lado a lado e atrelado ao nascer, né? Você tem aqui, né, a palavra cidade como um adjunto adverbial, né? Nasceram onde? Na cidade. Então, por trabalhar com o verbo, né, e atrelado ao cidade, né, que está também lado a lado com o nascer, temos aí um adjunto adverbial e, consequentemente, uma função sintática de adjunto adverbial. Agora temos aqui a questão da partícula se, a partícula apassivadora se. Muito cuidado aqui, pessoal, muito cuidado, porque isso aí cai muito nas questões. Inclusive, se eu não estiver enganado, uma das questões que eu preparei aqui para essa aula inclui essa questão da partícula apassivadora. Vamos lá, então. Olha só, o se, pessoal, ele serve para indicar, não só isso, tá? Você tem o se como condicional, condição, enfim, você tem outras funções para o se. Mas aqui, no que estamos nos propondo a tratar, que é a partícula apassivadora, ele indica que a frase está na voz passiva sintética. Ok? Olha só. Como que você pode identificar isso? Veja essa frase. Fazem-se unhas. Né? Se você puser na voz passiva analítica, você vai ter unhas são feitas. Da mesma forma, alugam-se casas. Né? Voz passiva analítica. Casas são alugadas, né? Então, você tem esse papel aqui do se, que a gente vai analisar com mais detalhes agora, tá? Que transforma aí essa frase e coloca essa frase na voz passiva sintética, né? Primeiro, aqui nós temos uma das funções desse pronome se, aqui no âmbito da sintaxe, é a indeterminação do sujeito. Olha só essa frase. Necessita-se de voluntários para o hospital. Quem? Coloca o quem aqui, ou o que. Né? Voluntários, se você transformar isso aqui na voz passiva analítica lá em cima, não vai fazer sentido. Olha, voluntários para o hospital são necessitados. Não faz sentido. Né? De modo que você tem aqui o se caracterizando o quê? Uma indeterminação do sujeito. Não dá para saber quem é o sujeito dessa frase. Quem necessita de voluntários para o hospital? Não está explícito. Portanto, temos uma indeterminação. A outra função aí da partícula passivadora se é o pronome se aí como um papel... É o pronome aí como exercendo um papel reflexivo. O pronome se, né, ele adquire esse papel quando o sujeito, então,
Ele mesmo aplica a função sobre ele mesmo. Tá? Ficou meio repetitivo aqui, né? Então vou falar de novo. O pronome ser, no caso, com a função reflexiva, acontece quando a ação praticada pelo sujeito incide sobre ele mesmo. Tá? Olha a frase: Carolina vestiu-se perfeitamente. Ela vestiu a ela mesma. Ela praticou esse ato sobre si mesma. Né? Então você tem aqui o sujeito tanto praticando a ação quanto recebendo a ação em si mesmo. Né? E temos aqui o complemento, não, perdão, pensei uma coisa, falei outra de novo. Aqui temos a classificação desse caso aqui reflexivo. Direto, quando não tem preposição. O menino se olhava no espelho. Como é que você sabe disso? Você pega aqui o olhar e ver quem olha, olha alguma coisa. Então é um verbo transitivo direto. Portanto, é classificado como um caso reflexivo direto. Já não é o mesmo que ocorre aqui na segunda frase. Olha, o aluno resolveu dar-se uma chance. Quem dá algo a alguém. Então temos um caso indireto, porque temos aqui a preposição junto a esse verbo que é indireto, transitivo indireto. E o recíproco, né? Um sujeito composto ou plural. Os dois boxeadores feriram-se. Né? O garoto e a garota beijaram-se. Né? Temos um sujeito composto, ou seja, dois elementos aí que estão envolvidos na ação. Né? Ambos praticam e ambos sofrem a ação. Pronome oblíquo com função de objeto. Olha o exemplo aqui. Eu a vi estudando no saguão. Eu vi a menina estudando no saguão. Percebe que aqui o a, deixa eu colocar aqui em amarelinho, o a é... Aqui, perdão, né? Eu marquei uma coisa, na verdade querendo marcar na outra frase. Eu a vi aqui sim, ó. Eu a vi estudando no saguão. Esse a está substituindo a menina. Né? Agora, para você descobrir se esse objeto é direto ou indireto, porque aqui claramente ele está substituindo, né, um objeto todo, né? Porque eu vi, quem vê alguém, algo. Né? Então, você tem aqui, claro, né, uma função de objeto direto, nesse caso. Né? Então, porque a menina que é um objeto direto devido a ser um verbo transitivo direto. Se fosse um verbo transitivo indireto, seria então uma função de objeto indireto. Ok? Aqui, com essa particularidade de acontecer. Qual é a diferença desse para o de cima, né? Para o objeto direto ou indireto que nós vimos lá em cima? É que aqui nós temos uma função de objeto direto ou indireto por meio, né? Por meio do pronome oblíquo, a. Te, ti, ou a, se, lhes, lá, e assim, se, lhes, e assim por diante. Tá? Então, nós identificamos se é objeto direto ou indireto fazendo essa análise do verbo. Funções da palavra que. Né? Olha só, substantivo, quando precedida por artigo e acentuada. Cuidado, hein? Acentuada. Olha, sinto um quê de felicidade. Os protestos tiveram um quê de violência. Muito comum, né, gente? Vocês, enfim, qualquer pessoa aqui do Brasil escutar esse tipo de frase. Então, temos aqui uma função da palavra que de substantivo, nesse caso. Advérbio de intensidade, quando equivale a quão. Que longe de casa estamos, ou quão longe de casa estamos. Né? Que bonita a roupa dela, quão bonita a roupa dela é, e assim por diante. Tá? Pronome adjetivo, indefinido, quando o que acompanha um substantivo indefinindo-o. Não sei por que caminho ir. É como se você dissesse não sei por qual caminho ir. Né? Então você está dando uma indefinição ao caminho. Interrogativo, quando estiver acompanhando um substantivo numa oração interrogativa. Que curso você frequenta? Você poderia substituir tranquilamente aqui por qual curso você frequenta. Qual curso você frequenta? Exclamativo, quando estiver acompanhando um substantivo numa frase exclamativa. Que ideia maluca. Né? Então,
que é óbvio, né? Você tem uma frase exclamativa, tem um substantivo, um adjetivo exclamativo aqui. Tá? Uma função de adjetivo exclamativo, para ser mais exato. Pronome relativo, né? É quando você pode substituir por o qual ou a qual. Olha só, é linda a saia que usei ontem na festa. Comprei o livro de que você me falou também. Pode entrar aí uma preposição na jogada. Tá? Aí você pode me perguntar, mas que o qual, a qual, eu posso usar quando eu quiser? Normalmente você utiliza o qual, a qual, pessoal, quando você joga ele mais na frente na frase após uma longa descrição. Tá? Mas, assim, quando você sintaticamente pode fazer a alteração sem prejuízo da compreensão ou do mínimo necessário para compreender a frase, então você se encaixa aqui nessa situação do pronome relativo. Partícula de realce. É quando esse que não tem uma função sintática, ele apenas realça. E se você retirá-lo lá da frase, ele não vai prejudicar a compreensão do sentido da frase. Olha só, há dias que não a encontro. Você poderia muito bem falar, há dias não a encontro. E mesma coisa aqui, quase que não chego a tempo, quase não chego a tempo. Dá no mesmo, tá bom? Conjunção coordenativa. Quando liga orações coordenadas, em breve falaremos disso, tá bom? Não se preocupe. Né? Ou seja, orações coordenadas são orações independentes. Ou seja, é possível você entender a oração sem remeter à oração que está ligada a ela. Tá? E aqui no caso, quando você utiliza esse que, ligando orações coordenadas, você indica uma adição de ideias, uma alternativa, uma adversidade ou ainda uma explicação. Olha os exemplos. A criança mexe que mexe no berço. Aqui você está basicamente fazendo o quê? Você está adicionando a ideia, complementando, reforçando, né? Como se ela estivesse se mexendo demais. Que chova, que faça sol, irei à praia. Né? Você está dando uma ideia ou de adversidade ou de alternativa, depende um pouquinho. Né? Também você pode usar aqui, né, no lugar de que, quer chova, quer faça sol, enfim. Pode falar o quanto quiser, que não mudarei de opinião. Aqui esse que está substituindo o porquê, está dando uma explicação. Levante-se, que já é tarde. Né? É uma situação aqui também de explicação. Por que levantar-se? Porque já é tarde. Conjunção subordinativa. É quando você liga orações subordinadas, que dependem uma da outra, para que haja um sentido. E pode indicar aí, nesse caso, uma causa, uma concessão, uma finalidade, um determinado espaço de tempo, uma consequência ou uma comparação. Olhe os exemplos. É melhor prestar atenção, que a estrada é muito perigosa. É parecida, né, com o caso de cima. Mas se você só falar é melhor prestar atenção, fica estranho, né? Fica estranho. A não ser que o contexto permita a compreensão, mas só pela frase aqui fica estranho. Vou dizer toda a verdade, nem que me prendam. Né? É a mesma coisa que falar embora. Faço votos que sejas feliz. Né? É a finalidade de votos, a finalidade dos votos, perdão. Só para corrigir aqui, a finalidade dos votos. Quais são os votos da pessoa? Que sejas feliz. É uma finalidade. Agora que eu ia viajar, chove. Né? Falou tanto que ficou rouco. É uma consequência. Meu irmão ficou maior que eu, comparação. Você pode também colocar do que, né? Mas o que já serve aqui para a finalidade de comparação. Sendo que você está aqui num âmbito, num contexto de conjunção subordinativa. Ok? E por fim, conjunção integrante, quando liga duas orações, mas não possui função sintática. Ele havia dito que estaria lá. Né? Então você não tem uma função sintática específica nesse caso. Vamos fazer alguns exercícios aqui, 2 acho, né? Para a gente ver como que cai. O enunciado ele diz o seguinte:
Instrução. A questão seguinte está relacionada ao seguinte anúncio de jornal. Loja de calçados femininos. Vende-se 3 lojas bem montadas tradicionais nos melhores pontos da cidade. Ótima oportunidade. Bem, tem vários vícios aqui, né, de escrita, mas tudo bem. Continuando, então, o enunciado ele diz: no corpo do anúncio, a expressão vende-se 3 lojas bem montadas, e aí ele vai dar aqui as alternativas. Veja, algumas falam de problema de concordância verbal, como outras alternativas dizem que não há problema de concordância verbal, né? E umas falam que a partícula C é índice de indeterminação do sujeito e outras falam que não. Então a gente tem que identificar essas coisas. Primeira coisa, como eu vou saber se essa partícula C aqui é um índice de indeterminação do sujeito ou se é uma partícula apassivadora? Simples, é só passar a frase para a voz passiva. Então ficaria: 3 lojas bem montadas são vendidas. Perfeito, né? Dá para compreender o sentido. Então, não há aqui indeterminação do sujeito. Por quê? Porque a frase pode ser compreendida na voz passiva, como a gente demonstrou: 3 lojas bem montadas são vendidas, e temos claramente um sujeito. Quem são bem montadas e vendidas? Quem bem montadas são vendidas? 3 lojas. Então, pronto. Esse aqui é o sujeito, né? De modo que aqui, por exemplo, índice de indeterminação do sujeito está errado. Aqui fala também de índice de indeterminação do sujeito, está errado. Aqui, vamos ver. Apresenta problema de concordância verbal, porque C é partícula apassivadora. Beleza, é partícula apassivadora. E lojas é o sujeito paciente. Bem, que é uma partícula apassivadora, está certo. Agora, apresenta problemas de concordância verbal? Será? 3 lojas bem montadas são vendidas. Então, não pode realmente ser vende-se, teria que ser vendem-se, né? Então, realmente, essa alternativa está correta, né? A outra alternativa não tem muito a ver. Apresenta problema de concordância verbal, beleza? Deveria ocorrer na forma vendem-se, ok? Porque se é pronome reflexivo com função sintática de objeto indireto, não, de jeito nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. E lojas é o objeto direto. Confusão sem tamanho aqui, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos lá para a segunda. Será a felicidade necessária? Aí você tem esse texto enorme. Lembre-se do que eu já falei. Olha o tamanho do texto. Quando vocês virem assim um textão desse jeito, desconfiem. Vejam se já é possível resolver a questão sem ler o texto, porque quase sempre é o caso. Tá? Vamos ver aqui no enunciado. Em qual passagem abaixo a partícula se desempenha a mesma função desempenhada em nesse processo depara-se com armadilhas? Vamos ver? Tranquilo, né, pessoal? Dá para resolver sem ter que ler o texto inteiro, né? Caso se esteja com dor de dente, parecerá, aqui está faltando um acentinho, né? Parecerá feio e perverso. É esse aqui, de cara, né? Olha só, depara-se, né? Você tem aqui claramente uma indeterminação do sujeito por meio dessa partícula. Não está especificando quem. A mesma coisa acontece aqui, caso se esteja com dor, pode ser qualquer um, né? Então, temos já a alternativa correta aqui. Olha, se ainda for pouco, aqui você tem condicional, C. A porcentagem dos que se consideram felizes consideram a si mesmos, né? Não se encaixa aqui, não é o mesmo padrão. Os nigerianos com seus 1.400 dólares de PIB per capita atribuem-se grau de felicidade. Aqui também temos o sujeito, os nigerianos atribuem-se, está ali na questão reflexiva, né? Enfim, alternativa correta aqui, A. Ok? Bem, espero que você tenha gostado, né? Futuramente a gente vai fazer bem mais exercícios do que só esses dois aqui.
E o negócio é esse, é fazer várias e várias vezes, que aí você vai pegando o jeitão da coisa. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e te vejo no nosso próximo vídeo eu já ia falar sobre matemática, que eu também faço sobre matemática, né? Mas corrigindo aqui para não ficar feio no finalzinho, né? Te agradeço muito mesmo a atenção e te vejo no nosso próximo vídeo de língua portuguesa. Até lá!